Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sobre sua vida. Meu nome é Anderson e nesse vídeo eu vou falar sobre crescimento espiritual. Antes de continuar, eu quero te dizer o seguinte: caso você escute no fundo do vídeo barulhos estranhos como cachorro latindo, portas batendo, motor de veículos, ferramentas de pessoas trabalhando, eu te peço, por favor, se esforce e se concentre para prestar atenção na mensagem. Caso você perca a concentração por algum barulho que possa ocorrer no meu vídeo ou no seu ambiente, volte o vídeo e ouça novamente o trecho que você ouviu, para que você não perca a mensagem, porque através de algum trecho, ou seja, através de algum trecho que você pode perder nessa mensagem, Deus pode estar passando algum segredo que vai fazer grande diferença na sua vida. Por isso eu te peço, preste atenção e não se importe com qualquer barulho que possa acontecer no fundo desse vídeo. Eu quero falar nesse vídeo sobre crescimento espiritual, conforme eu já mencionei anteriormente, e eu tenho basicamente 3 pontos que eu gosto de chamar de o tripé do cristão, que se consiste em oração, leitura bíblica, que é a palavra, e também o jejum. Hoje eu quero falar sobre a oração. Não tem como você crescer espiritualmente sem praticar esses 3 pontos: oração, jejum e a leitura da palavra. E quanto à oração, assim como em todos os outros 2 pontos, nós não podemos parar, ou seja, nós precisamos ser perseverantes nessas práticas. E eu quero falar aqui sobre a perseverança na oração. Talvez você tenha iniciado um propósito, talvez você tenha melhorado a sua prática de oração, orando frequentemente todos os dias, todas as semanas ou mais de uma vez por dia, e por um motivo ou outro esse número, essa frequência de oração na sua vida diária, ela tem diminuído. Ou quem sabe você até parou de orar. Então eu quero trazer alguns versículos aqui para você, e eu quero começar com um que está em Efésios, no capítulo 6, no verso de número 18. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Nesse trecho, o apóstolo Paulo está falando sobre a armadura espiritual do cristão. E em um trecho onde ele fala sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no versículo 17, ele continua no versículo 18 falando o seguinte: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Veja que na primeira parte desse versículo 18 ele diz orando em todo o tempo. Ele não disse ore apenas uma vez, ore apenas um dia, ou apenas uma semana, ou um mês, ou apenas um ano. Ele disse em todo o tempo. Quando eu leio esse versículo, eu leio a mesma instrução que o apóstolo Paulo dá aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, que diz o seguinte: orem sem cessar. Isso significa que nós devemos orar, como diz aqui em Efésios 6,18, orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E o versículo continua. A segunda parte do versículo diz o seguinte: e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nessa segunda parte do versículo, eu quero destacar para você o seguinte: vigiando nisto. Nisto o quê? Em oração, vigiando, atento com todos os acontecimentos, atento a todas as coisas que acontecem ao redor da sua vida. Fique atento, você tem que estar vigilante e diante de tudo que acontecer, você tem que estar em oração. Conforme diz também o apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses. Ele diz o seguinte: não fiquem preocupados nem ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentem a Deus todas as suas necessidades em oração. Então você deve vigiar e tudo o que acontecer na sua vida, você deve estar atento a todos os movimentos, todos os acontecimentos e apresentar a Deus em oração para que Ele te dê direção, para que Ele te dê livramentos, para que Ele te abençoe também. Seja qual for o motivo, você tem que apresentar a Deus todas as coisas em oração,
Para isso você tem que estar vigilante para perceber o que é necessário apresentar ou não a Deus em oração. Você deve também ter o discernimento espiritual para você saber quais são as coisas mais urgentes, as coisas importantes e as coisas que têm menos importância, para que você dê prioridade às coisas mais urgentes e às mais importantes primeiro. Então, na segunda parte do versículo 18 de Efésios 6 diz: vigie nisto, vigiando nisto, com toda a perseverança. Então não basta você apenas vigiar, não basta você apenas observar as coisas acontecendo, saber que existe a necessidade de orar por certas ocasiões, por certos lugares, por certas pessoas. Não basta apenas isso. Não basta você orar apenas uma, duas vezes. É necessário você perseverar. Quando o apóstolo diz, vigiando nisto com toda perseverança, ele quer dizer o seguinte, em outras palavras, que você deve orar até que o seu objetivo seja alcançado. Se você está orando para alguém ser liberto de um vício, você precisa orar até você ver que essa pessoa foi verdadeiramente liberta do seu vício. Se você está orando para desfazer as obras do diabo em um casamento que está em crise ou até mesmo desfeito, você tem que orar até ver que esse casamento foi verdadeiramente restituído e restaurado por Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala, vigiando nisto com toda a perseverança. E lembre-se que na primeira parte do versículo ele diz, orando em todo o tempo. Você deve orar em todo o tempo, orar sem cessar. Sempre que houver oportunidade, ocasião, você deve estar orando. Isso faz parte do crescimento na vida do cristão. A prática da oração, ela promove em nós crescimento espiritual, fortalecimento espiritual e também amadurecimento espiritual. O Senhor Jesus nos ensina a perseverança na oração na parábola do juiz iníquo, que está lá em Mateus, que está lá em Lucas, no capítulo 18. E vejam bem o que está escrito nessa parábola. Eu vou ler em Lucas capítulo 18 a partir do versículo 1. Diz o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, nunca desistir. Foi Jesus, o próprio Senhor, o nosso Salvador, que nos ensinou isso. Portanto, eu acho que seria um absurdo você ignorar esse ensinamento. É muito simples, mas se você colocar em prática, ele se tornará muito poderoso e eficaz em sua vida. E o próprio apóstolo Tiago escreveu em seu livro que a oração de justo é muito eficaz em seus efeitos. Algumas traduções bíblicas vão dizer a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela é muito poderosa, ela é muito eficaz. E lá em Efésios o apóstolo Paulo vai dizer também, Deus é poderoso para fazer muito além do que aquilo que pedimos, pensamos e imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não se esqueça que você, sendo um filho de Deus, o Espírito de Deus habita em você. Portanto, o poder de Deus, ele se manifesta através de sua vida. Então, quando você ora, no mundo espiritual, grandes guerras, batalhas espirituais acontecem. Eis aí o poder de Deus se manifestando também através de sua vida. Então eu vou ler aqui em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Jesus contou uma parábola. E está escrito no texto o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, nunca desistir. Versículo 2. Ele disse: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, e ele também não respeitava os homens. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo esse juiz não quis atendê-la. Mas depois esse juiz disse consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus e não respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, ou seja, ela está me incomodando, me importunando, eu vou fazer justiça a ela, para que enfim ela não volte
e não me importune muito. E disse o Senhor Jesus: ouça o que diz o injusto juiz. E não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Vou parar aqui porque esse versículo 8, ele continua. O versículo 7, no versículo 7, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, fazendo uma pergunta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Vejam bem, uma característica do cristão que ora ao Senhor, que é perseverante ao Senhor, do cristão que tem uma oração sendo caracterizada como eficaz e poderosa, conforme disse o apóstolo Tiago no seu livro. Jesus Cristo vai dizer aqui que os seus escolhidos, eles clamam a Deus dia e noite. Ou seja, eles clamam sem parar. Vemos aqui que para que a nossa oração seja eficaz e poderosa diante de Deus, é necessário ser perseverante, é necessário orar sem cessar, é necessário clamar a Deus dia e noite, ou seja, em todo o tempo, sem desistir. Assim como aquela viúva da parábola, que insistiu com o juiz para que ele a atendesse até que a sua causa fosse julgada. E assim funciona no mundo espiritual. Deus nos atende desde que nós sejamos perseverantes e nunca venhamos a desistir. Para finalizar, eu quero lembrar a você o exemplo de Daniel. Daniel orou e a palavra do Senhor diz que o anjo levou a bênção que ele precisava, uma revelação, no 21º dia. Mas a oração de Daniel foi atendida no primeiro dia. O anjo disse a ele que ele era um homem muito querido no céu. E ele foi enviado por Deus para dar a resposta a Daniel. Porém, ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia. Ele foi impedido. Lembre-se de que eu falei que existe uma guerra nas regiões celestiais. Com Daniel não é diferente, comigo não é diferente e com você não é diferente. E Daniel, sendo um homem temente a Deus e perseverante, ele não desistiu. Por isso, o anjo conseguiu entregar a bênção dele em suas mãos. Portanto, eu te digo, não desista, persevere. Talvez a sua bênção ela já saiu do trono de Deus, já foi ordenada por Deus. Talvez os anjos e os demônios estão brigando no mundo espiritual para que essa bênção não chegue até você, para que ela não te alcance. Esse é um dos motivos pelos quais nós devemos ser perseverantes. E Deus também não tem prazer naquele que tem um ânimo dobre. Ora quer uma coisa, ora não quer. Ora começa uma coisa e não termina. Deus tem prazer naquele que é valente, naquele que é determinado, decidido, perseverante. Isso é característica daquele que tem uma fé verdadeira. E tudo isso que eu falei até agora faz parte do nosso crescimento espiritual. Se você colocar essas coisas que eu te apresentei aqui, se você colocá-las em prática, que são propriamente a palavra de Deus, se você colocar a palavra de Deus em prática, você vai estar promovendo crescimento espiritual na sua vida. Você vai estar promovendo amadurecimento e fortalecimento espiritual na sua vida. Não que você mesmo possa promover o seu crescimento, o seu fortalecimento, o seu amadurecimento, mas através das suas atitudes de fé e de perseverança na oração, o próprio Deus vai promovendo o seu crescimento, o seu fortalecimento e o seu amadurecimento espiritual. Portanto, eu fico com essa dica para você e peço que você não desista. Ore sempre, ore todos os dias, ore sem cessar e não desista até que Deus te dê um sinal ou lhe entregue a sua resposta. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que você deixe o seu like e faça o comentário para que o YouTube também divulgue para outras pessoas e outras pessoas também sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos.
Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.